Temos o prazer de receber hoje, na Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, Paula Abramo. Ela é tradutora e poeta, formada em Letras Clássicas pela Universidade Nacional Autônoma do México. É melhor assim. Neste momento está empenhada na tradução dos contos de Machado de Assis para o espanhol. Só uma ressalva, né? O texto que leio tem por base a introdução de Ieda Magre e André Consorte a uma entrevista concedida pela nossa convidada à revista Matraga, do primeiro trimestre de 2021. Dito isso, prossigo. Além deste hercúleo projeto, Paula Abramo também traduziu Raul Pompeia, Clarice Lispector, Luiz Rufato, entre outros. Em seu blog, Paula Abramo mantém um trabalho assíduo de tradução de poemas e trechos de prosa de autores contemporâneos brasileiros. Ou seja, além de todo o seu profissionalismo, eu cito literalmente o texto que eu mencionei, há também todo um projeto pessoal, afetivo mesmo, um trabalho incansável, que é o de dar a conhecer a literatura brasileira aos leitores do México e, por extensão, aos leitores de língua espanhola. Assim, reforço meus agradecimentos a Paula Abramo por ter aceitado o convite para aqui estar e, sobretudo, pelo seu trabalho em prol das letras brasileiras. Por tornar possível este evento, sou não menos grato à professora Ieda Magre. Ela é professora de Teoria da Literatura, muitos daqui presentes já a conhecem, da nossa UERJ. Ela já é conhecida pelos frequentadores desta casa, e, no dia 11 de outubro, teremos o prazer de recebê-la para uma conversa sobre seu último romance, Um Crime Bárbaro, recentemente lançado pela editora Autêntica Contemporânea. Estão todos convidados. Né? Vai ser às 18 horas, que normalmente é os nossos horários aqui, às 18. Agradeço também à professora Luciana de Leone, também formada em Letras na Universidade de Buenos Aires e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora de Teoria Literária na Universidade Federal de Santa Catarina. Entre outros, publicou o livro Ana C., As Tramas da Consagração, 7 Letras, 2008. Aqui finalizo e passo a palavra à professora Magre. Obrigada, Renato. Obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei enchendo o saco de cada um. Vão lá na Casa Dirce, enfim, porque, para mim, é uma alegria imensa receber a Paula Abramo. Ela já esteve com a gente na UERJ. Toda vez que ela vem para o Rio, eu fico me sentindo uma exploradora, porque eu coloco ela para trabalhar muito. Mas eu acho que é uma oportunidade incrível poder ouvir um pouquinho sobre o trabalho da Paula. A gente fez essa entrevista com ela já faz algum tempinho, enfim. Então, estamos em conversa sempre com essa produção dela incansável de tradução e divulgação da literatura brasileira. E queria agradecer muito também à Luciana de Leone, que rapidamente aceitou o convite. Falei, Paula está vindo, vamos comigo falar. E ela falou, claro, aceito, vamos. Porque aí eu acho que a conversa se expande um pouco também, né? A Luciana também faz tradução, enfim. E assim a gente tem mais coisas aqui para sublinhar e trazer para a conversa. Nós conversamos um pouquinho e pensamos numa dinâmica. Inclusive, você que deveria apresentar, porque você que... acho que sim, para dar a dinâmica da mesa. Tá bom. Fui pega de surpresa. Bom, então, já que tenho que apresentar, vou começar por onde a gente precisa começar, que é agradecendo muitíssimo o convite da Ieda. E celebrar a presença da Paula aqui, que eu acho que é importantíssimo. Hoje estava tomando banho e pensando coisas, e uma das que eu pensei é, se algum escritor tiver desejo de ser traduzido, teria que estar nessa mesa, escutando a Paula. Porque acho que, além do trabalho de divulgação da literatura brasileira, que sempre é louvável, ela faz um trabalho de reflexão sobre a língua consistente, insistente, e que
partilha com outros tradutores. Então, acho que ali é muita coisa se mobilizando, e não apenas, que não é pouco, a divulgação da literatura brasileira. Então, sobre a dinâmica. A gente pensou várias coisas, e justamente como uma das coisas interessantíssimas do trabalho da Paula é a lida com a língua, a gente pensou que o melhor seria não apenas fazer um hall de apresentação da produção da Paula, mas ir ler alguns trechos das traduções que ela faz, tentando a gente escutar diferentes tons que aparecem, né? Porque acho que é um dos desafios do tradutor, né? Quanto que o tradutor empresta e filtra a língua que aparece nos textos. Então, a ideia é ler alguns trechos, a gente falar a partir desses trechos e a gente fazer algumas perguntas, e depois, caso vocês queiram, convidamos ferventemente a intervir, e acho que é isso. Sim. Então tá. Então vamos deixar a Paula falar. Então vamos deixar. Obrigada, Paula. Gente, eu estou muito emocionada de estar aqui, muito, muito, muito agradecida com a bem-vinda do Renato, com o convite da Ieda, que na verdade sacrificou esse espaço que era para ela, para me convidar aqui, com a presença da Luciana. As duas fazem os trabalhos que eu admiro muito. Então, para mim é uma honra estar assim entre elas duas aqui, conversando com elas. E também agradeço muito a presença de vocês numa sexta-feira, que eu sei que o trânsito é complicado, que a vida é complicada, que tiveram que encontrar um espaço lá no cotidiano para virem. E entre vocês tem colegas incríveis, tem pessoas que eu estou muito contente de reencontrar e de conhecer agora. Então, muito, muito obrigada. Eu me sinto meio constrangida, até porque eu sou uma tradutora que se forjou na prática, né? Então, assim, o meu papo vai ser meio informal, porque... Mas, bom, vamos lá. Eu não sei para quem que eu cedo o microfone agora. Bom, acho que você deixou a mesa preparada para a gente falar. Você falou que é uma tradutora que se formou na prática. Acho que é um percurso bastante comum nos tradutores, né? Tradutores se fazem com o carro andando, mas a gente queria começar isso com uma apresentação tua, contando um pouco como você chega a traduzir, como você escolhe os livros que vai traduzir, ou como esses livros são escolhidos para você, né? Ali tem muito pano para manga. Mas um pouco a pergunta pela tua trajetória. Quando, como você se descobre uma pessoa que está traduzindo, ou uma tradutora, assim, que são a mesma coisa? Então, eu sou meio brasileira, né? O meu pai saiu do Brasil com a ditadura, ele foi perseguido político e teve que fugir, e conseguiu ser asilado no México, e chegou muito jovem lá, ficou lá, e passou vários anos antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, para ele, a preservação da língua era muito importante, e não estávamos perto de outros brasileiros, não tinha muitos, e os que tinha provavelmente eram meio complicados, de direita, sei lá. Então, a gente não tinha muita relação, era uma coisa assim meio insular, de língua de herança. E para preservar a memória, para não esquecer ele próprio português, ele começou a falar comigo desde que eu era criança, desde que eu nasci. E o meu avô também, num projeto de preservação da memória da língua, mandava muitos livros para ele. Mandava, não necessariamente literatura brasileira ou portuguesa, mas mandava literatura universal, traduzida para o português. Aquela coleção Abril, por exemplo, a gente tinha quase todos os volumes lá, então eu li muitos clássicos em português. Eu não fui oficialmente alfabetizada, não tomei aula de português, porque não tinha muito isso lá. O México é muito longe, né? É o país mais afastado do Brasil, de língua hispana, que tem na América. Então, isso não facilitava muito as coisas. Mas eu lia muito e
teve um momento que eu senti que eu tinha que compartilhar aquilo, né? Porque tinha coisas muito boas, mas eu não conseguia falar dessas coisas com as minhas amigas. Então teve a anedota de como eu comecei a traduzir, é engraçada, porque eu recebi um livro que era muito mal, muito moralista, uma coisa horrorosa, assim, um livro de autossuperação, mas assim, antissexo, misógino, horroroso, antidrogas, anti-tudo. E aí, então, eu li aquilo e falei, nossa, por que eu ganhei isso? E eu estava com 13 anos. Aí eu falei, bom, tá bom, eu já li, agora elas vão ler uma coisa que eu acho boa. E na época, eu estava com 13 anos, eu achava que elas tinham que ler o livro que eu estava lendo nesse momento, que era Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E aí eu peguei e fui traduzindo, que na época a gente não usava muito computador, fui traduzindo nos cadernos, assim, e eu dava para as minhas amigas, e as minhas amigas liam, e traduzia o livro inteiro, assim, foram 4 cadernos. E aí eu colocava umas notas de rodapé com desenho, e falava, aqui ele está falando da bunda do gato, mas o gato, será que o gato tem bunda mesmo? Porque a bunda, aí eu desenhava o gato e falava, eu acho que está falando dessa parte do gato. E aí, assim, foram os meus primeiros paratextos. E então, a partir daí, uns desenhinhos do gato, assim. E aí eu não parei de traduzir, porque quando eu gostava de coisas que, fulano vai gostar, meu avô vai gostar desse conto, aí eu traduzia e fazia, claro, era uma coisa absolutamente informal, mas quando eu acabei de estudar a faculdade, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa editora que fez uma prova, e não era uma editora que publicava literatura, era uma editora que publicava livros da teologia da libertação, de bioética, uma coisa assim que eram textos que não estavam muito bem escritos, na verdade, assim, de origem, o que foi muito bom para mim, porque eu vinha de letras clássicas, onde a gente pensa que os grandes autores são uma coisa assim, intocável, insuperável, que a gente não pode mexer no texto, que a tradução tem que ser super literal, porque senão você está distorcendo, e quando você é super literal, você distorce tudo, né? Então, era uma coisa assim, de medo do texto. E aí, então, eu tive que enfrentar esses textos que não era para ter medo desses textos, né? Porque a gente não podia respeitar propriamente a redação daquilo. Então, eu já fui me libertando um pouco, assim, e eu traduzi vários livros para essa editora, e eu acho que isso foi um passo muito importante na minha formação. Mas eu continuava traduzindo literatura pelas margens, e aí tive a oportunidade, pelo mestrado, de publicar alguns poemas do Ferreira Goulart. Depois tive a oportunidade de trabalhar num grupo de tradução da universidade, que era dirigido pela doutora Valquíria Vey, que foi um ponto central do início dos estudos do Brasil no México. E aí eu comecei a traduzir o Ateneu, e foi fantástico para mim. Tudo que eu queria era já traduzir literatura, então foi muito legal. E daí para frente eu continuei traduzindo e fui me profissionalizar. Bom, já estava meio profissionalizada com essa experiência da editora, que não traduzia literatura, mas aí a gente vai sempre crescendo, né? A cada livro que a gente traduz vai deixando uma impronta na gente, assim, e eu continuo nessa formação. Já que você está falando da trajetória, eu fico feliz de ter as duas na mesa, porque acho que tem uma questão assim que tem a ver com os nossos trabalhos. Eu pesquiso a circulação da literatura brasileira na América Latina, e aí a Paula é um ponto central, não só no México, digamos assim, mas dentro da questão da língua espanhola. E aí você vai ver todos os projetos da Paula contratados por editoras, e o Renato citou alguns que são grandes e que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive analisando um pedacinho de uma tradução, né? O Machado, a Clarice, etc. Mas ele também citou uma coisa que foi o blog. E aí, assim, eu conheci a Paula pessoalmente e já vi, assim, um monte de autores que ela publicou, dentre eles autores conhecidos, Ana Martin Marques, Verônica Stiger, o Rufato, que também tem um trechinho que a gente vai ver, mas também autores menos conhecidos, poetas, que ela ganhava livros quando viajava para o Brasil, ganhava livros, levava e ficava na biblioteca, e ninguém de lá conhecia. Então, um pouquinho assim, vou traduzir aqui nos cadernos, porque minhas amigas têm que ler isso que é bom. Ela continuou fazendo isso a vida toda e continua fazendo.
é com isso, né? Eu leio esse poema de um autor brasileiro que eu gosto, eu vou traduzir por aqui no blog para que mais pessoas leiam. Só que, então eu analiso, digamos assim, que ela movimenta, constrói, talvez, ou entra, ou reforça uma rede de afetos, ou a divulgação da literatura brasileira numa rede de afetos. E a Luciana de Leone fez uma pesquisa, quer dizer, tem um livro bonito da coleção da Paloma Vidal, que é justamente pensando a poesia brasileira nessa rede de afetos. Esqueci o título do livro. Poesia e Escolhas Afetivas, e que vai pensar justamente como, na própria poesia brasileira, se dá essa relação entre os poetas, né? Um poeta citando outro poeta, e criando essa rede de afetos que vai alimentando uma poesia latino-americana, né? Então, quer dizer, as duas pensaram isso. E quando eu vou pesquisar a literatura brasileira na América Latina, eu vou ver que é isso. Não tem um projeto, uma encomenda de uma editora para que a Paula faça uma tradução. É a própria Paula que diz assim: por que eu não vou traduzir o Machado? O Machado é tão bom, todo mundo tem que conhecer o Machado, eu vou traduzir. Aí ela põe lá um projeto, para uma bolsa, ganha a bolsa, e depois vai procurar a editora. E assim com todo mundo, desde o Machado até um autor mais desconhecido, né? Então, quer dizer, como a divulgação da literatura brasileira na língua espanhola passa por uma ativação de uma rede que se constrói de uma forma afetiva, de um interesse pessoal. Então, só para sublinhar, não sei se você quer falar um pouco em cima desse meu comentário que ficou enorme, mas como não é assim, a tradução não é um trabalho encomendado, mas uma coisa que você faz existir, não existiria sem o interesse do próprio tradutor. Eu preciso falar que seria ideal que fosse assim, né? Seria muito, muito ideal. Assim, o que eu mais queria era só traduzir as coisas que eu escolho. Mas esse trabalho de procurar uma editora, sobretudo para poesia, que não é uma coisa que os editores acham que não vende. Então, é muito trabalho. Assim, em média, para eu colocar um livro numa editora, eu passo 2 anos procurando, falando do livro, apresentando o projeto, tentando ver se consigo um apoio. É muito trabalho. E não dá para fazer isso toda a vida. Então, tem vezes que eu canso e não faço. E fico aceitando só encomendas, porque eu vivo de traduzir. Isso é uma questão que acho que me marca bastante, porque eu vivo só de tradução. Eu não dou aula, eu não estou inserida no meio acadêmico. Eu vivo da tradução. Então, eu aceito muita encomenda. E nessas encomendas eu já tive coisas fantásticas. Por exemplo, a Clarice Lispector foi uma coisa que chegou por encomenda, e descobri autores maravilhosos que eu assumi quase como próprios, como projetos próprios que não eram. E tem outras coisas que eu acho que são ruins, mas que eu traduzo, e que qualquer texto, mesmo sendo um texto que você não admire literariamente, que você não concorde com aquilo, do ponto de vista da experiência tradutora, é muito rico. É muito rico, inclusive, traduzir aquilo com que você não concorda, e você ter que sair do espaço de conforto em que você está. Porque se você ficasse traduzindo só o que você gosta, não é que você fique sempre num espaço de conforto, né? Assim, porque a literatura sempre vai levar você por caminhos que são desconfortáveis, sobretudo quando é uma literatura boa, né? Mas é aquilo que você escolheu, então você curte. Agora, quando a encomenda, aí já tem um exercício diferente, e eu não renego disso, não. Eu gosto muito. Te escutando, lembrei do livro da Tamara Kamenstein, um dos últimos livros dela, que chama-se Livros Pequenos, Livros Chiquitos. E ela vai fazer uma história da trajetória dela, e um dos capítulos é Ler por Dinheiro. Né? E se fosse o teu caso, seria traduzir por dinheiro, né? Enfim, também entender isso, não se trata apenas de uma vocação, é um trabalho, e é bom que seja remunerado. Mas eu gostei muito desse gesto do início da trajetória, né? Que em algum ponto a gente sempre traduz para alguém.
né? Esse alguém pode ser uma amiga, né? Mais definido, mais concreto, mas sempre se traduz para alguém. E acho que isso tem a ver com as redes afetivas que a Ieda estava colocando. E esse alguém, às vezes, não é apenas por amor. A gente, às vezes, traduz contra alguém, né? Que não é menor. Mas, escutando vocês, além desse trabalho, né, do tradutor, principalmente de poesia, né? Quem traduz poesia é aquele que vai bater as portas de todas as editoras. Tem gêneros que têm uma demanda própria, mas poesia você tem que dizer cara, e se tem que vender, e se produz essa tradução de guerrilha, né, também, que passa pelos blogs, que não é remunerada, mas enfim, e é isso que mantém um campo vivo. Mas para além da questão da tradução para alguém, eu queria te ouvir também sobre o traduzir com, né? E acho que é também um pouco o que vai aparecer na tradução de Rufato, mas essa coisa de a tradução, ao mesmo tempo que pode ser um trabalho solitário, é um trabalho muito conversado. Você conversa no blog, você conversa no Facebook, você às vezes pede dicas. A gente sabe, hoje mesmo estava com uma questão de tradução e falei, né, para o meu companheiro amigo, né, os companheiros são grandes conversadores de tradução. Então, queria te perguntar sobre com quem você conversa e, na tua trajetória, quem foram os outros tradutores, os grandes conversadores que vão munindo as tuas traduções também? Que ótimo. Eu acho que a tradução, na verdade, não é um trabalho solitário, né? A gente pensa que é, mas não é. E eu vivo conversando com outros tradutores, inclusive para traduzir o Rufato. Eu copiei um esquema da Denise Botman, que era de criar, ela às vezes criava, ela falava, estou traduzindo tal autor, e ela criava um grupo no Facebook para postar as coisas que ela ia achando, para discutir questões. Aí, quando eu comecei a traduzir o Rufato, eu falei, é muito difícil, traduzir o Rufato é difícil. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. E eu criei uns grupos que estava o Aníbal Cristóbal, estava o Pablo Cardelino, estava colegas que talvez não tenham um livro de tradução publicado, mas que eu sei que estão traduzindo. E aí a gente, assim, eu postava as minhas dúvidas e eles davam dicas. E o que a gente não conseguia resolver aí eu escrevia para o Rufato. Oi, não deu. E ele é muito bom de trabalhar com ele, porque ele sempre responde no dia seguinte todas as dúvidas. Assim, e essas respostas dele são maravilhosas. Eu gosto muito de trabalhar com o Rufato. E eu também pergunto muito no Facebook abertamente, né? Assim, quando aparece alguma coisa que eu não sei como traduzir isso, e todo mundo dá dicas, é fantástico. Tem, assim, de repente, 50 comentários, um debate incrível e de todos os pontos, porque, claro, o espanhol tem essa língua continental, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Aí tem, não, na Argentina a gente fala desse jeito, não, no Uruguai a gente fala desse, não, em Cuba é desse jeito. E é uma coisa maravilhosa, eu adoro, né? Então, eu trabalho muito assim, jogo a pergunta, e às vezes não são tradutores os que respondem, às vezes eu lembro que a gente tem que perguntar para... É meio antropológico, né? A gente tem que ter os seus informantes. Então, por exemplo, eu traduzia aquelas coisas da teologia da libertação, mas eu não sou religiosa, não estou nem batizada, não sabia nada de religião. E aí eu ia com a minha vovó, por favor, me empresta o seu... Não sei se chama Misal aqui, o livro das missas que tem as... me empresta o seu... as missas. Missal, né? E a minha avó emprestava o missal, e aí eu perguntava, mas como é que vocês rezam tal reza? E ela falava... Então, as fontes são sempre muitas e muito diversas, é muito legal. E essa tradução, aí talvez a gente possa falar do fato dessa tradução... porque você estava falando, Luciana, da tradução militante, né? Então, esse foi um caso de tradução militante. É óbvio que eu vivo da tradução
E eu quero que a tradução seja bem remunerada, e eu estou no Grêmio dos Tradutores, que luta por melhores condições de trabalho, que é a Associação Mexicana de Tradutores Literários. Mas eu acho que também, às vezes, a gente faz essas coisas militantes ou afetivas, ou que ficam fora desse esquema. Quando foi o governo Bolsonaro, o golpe e tal, a gente estava preocupado por divulgar o que estava acontecendo no Brasil. E eu pensei em publicar alguns textos que para mim era importante que circulassem, não necessariamente do contexto imediato, mas que eram assim um laço de solidariedade com os escritores brasileiros. Um deles foi um útero do tamanho de um punho, que já estava publicado na Espanha, mas o Aníbal cedeu os direitos, a Angélica cedeu os direitos, eu cedi os direitos, e saiu numa publicação da Brigada para Ler em Liberdade, que tem apoio da Rosa Luxemburgo, e é distribuída gratuitamente em feiras de livro que são organizadas usualmente em partes da cidade do México que não têm acesso à cultura. Então, o Rufato foi numa dessas feiras para lançar esse livro que chama Lo que nos une. Ele fez a coletânea de 3 contos, que tem como elo a questão das ditaduras latino-americanas. Ele já tinha publicado esses contos em outros livros. 2 deles são de flores artificiais. E ele fala, um fala da ditadura brasileira, um fala da ditadura na Argentina e outro fala da ditadura no Uruguai. E foi um caso interessante de colaboração, porque, assim, todos cedemos tudo. O Rufato cedeu os direitos, eu traduzi sem cobrar, assim, foi uma coisa muito... E os tradutores que me ajudaram também ajudaram, assim, num ato de militância mesmo, né? E o que era São Pablo Cardelino e Ezequiel Seidenberg? A gente pode ler o textinho, mas vou simplesmente contextualizar um pouco. O fato de que os contos, por falarem dessas ditaduras específicas, eles tinham personagens que eram argentinos e tinham personagens que eram uruguaios. E aí eu falei, nossa, estava tudo em português brasileiro, né? Mas o Rufato dava umas marquinhas, assim, de repente colocava alguma palavrinha em espanhol para mostrar que o personagem tinha sotaque. E aí eu falei, não, mas eu não posso traduzir tudo para o espanhol mexicano, porque esses personagens são argentinos ou são uruguaios, eles não podem falar o meu espanhol. E eu não ia imitar, porque ia ficar caricato, né? Uma coisa meio de apropriação cultural. Eu não podia fazer isso. Aí eu chamei o Pablo Cardelino e o Ezequiel Seidenberg, que são tradutores que eu admiro muito, e o Pablo é uruguaio e o Ezequiel é argentino. E falei, marquei tudo no texto que tinha que estar na variante uruguaia. Eu já tinha traduzido e falei, mas tem que adaptar essa parte para argentino. Foi um processo divertidíssimo, porque tinha coisas que eu falava que era palavrão no argentino, e a gente ria, foi incrível. E eu acho que foi assim muito legal que a editora não corrigiu, deixou que existissem todas essas questões, assim, não procurou uniformar os critérios. Então, foi também um ato político de deixar que a pluralidade do espanhol aparecesse na tradução. E então, coloquei essa nota, né? La presente traducción deja ver intencionalmente 3 variantes de nuestra lengua continental y riquísima. El lector no debe sorprenderse si ve el nombre de una misma ciudad escrito de 3 maneras distintas: São Paulo, San Paulo y San Pablo. Si la palabra fútbol a veces es grave, si los personajes a veces viajan en autobús, a veces en ómnibus y a veces en bañadera. E aí eu agradeço aos tradutores Pablo Cardelino e Ezequiel Seidenberg, que revisaron y recrearon los pasajes puestos respectivamente en boca de personajes uruguayos y argentinos para que pudieran oírse en este libro diversos acentos del español que se habla en nuestra América. E vai um pouco contra a imposição de um espanhol neutro que obedece ao mercado, né, que não existe, na verdade, e literariamente é uma coisa super pobre. E nada, é um pouco isso. Bom, eu acho que quando a gente pensou nessas passagens, era justamente para tentar entender esses sotaques, né? Como que funciona em cada um. E eu estava falando para a Paula do brasileiro, do brasileiro, né? Essa variação enorme. Eu fui ler um texto do Vargas Llosa, antigo, e não conseguia ler nada no espanhol peruano. Era tanta coisa que não dava, né? E acho que a gente está muito acostumado com um espanhol mais neutro. Mais neutro. Não, acho que tá.
Então, até a Luciana sugeriu isso. Seria bom a gente ver como funciona nos próprios textos. Por isso os textos estão aqui para vocês. Aí não sei se quer ir para um próximo, se querem... Mas acho que, de repente, já que estamos nessa questão dos sotaques, né? Eu acho que ali aparece a questão desse espanhol neutro e que também tem que chamar a atenção para um certo português neutro, né? Que também, né, são questões que impactam, porque também certamente chegam para vocês textos num português que sequer neutro. E, por um lado, são escolhas do tradutor e que também tensionam a relação com esse original, né? Porque, às vezes, vem um texto numa coisa que se pretende neutra e a gente tem opção, ali que está o quinhão de poder do tradutor, de alterar um pouco assim, essa neutralidade. Mas queria te ouvir um pouco em relação a... porque tem as variantes, né, que são marcadas muito por algumas palavras, né? O autobus, ônibus, banhadeira, são coisas... Tem palavras que são... que é bem particular, mas tem vários, né? Tem bom, não vamos entrar em detalhes engraçados, certamente eles riram muito. Mas além dessas variantes concretas, né, em palavras, tem também os tons das personagens, os tons dos narradores e os sotaques, né, que não necessariamente são variantes, né, que são coisas mais sutis. Então, queria te ouvir um pouco como você se vira com essas sutilezas. Você vai construindo uma voz ao passo que vai traduzindo? Você muda a tradução quando se dá conta que tem um tom que você pegou? Como que é o processo assim, de um texto? Você vai e volta? Eu vou e volto muitas vezes, porque eu acho que numa primeira versão você não percebe, você percebe os problemas, mas você não resolve os problemas. Você vai deixando, porque até que você tem a visão do conjunto, mas não é a visão da leitura, é a visão da primeira tentativa de tradução, você não percebe essas coisas. Aí você percebe, por exemplo, que, não sei, tal personagem tem certas características, a linguagem, certos giros, certas... não sei como chama aqui, as muletilhas, quando você usa muito uma certa coisa, como... Então, as muletas. E aí você tem que perceber essas coisas e trabalhar, já é um trabalho mais fino, né? Que você volta e faz aquilo. Eu acho que é uma coisa que você tem que estar muito atento. Por exemplo, eu lembro de um conto que eu traduzi, que o personagem era um cara que era evidente que ele tinha sido adolescente nos anos 60, mas ele não falava. Era só a partir das gírias que você percebia, e o texto era contemporâneo, estava escrito hoje, então era uma tentativa do autor deliberada de mostrar uma temporalidade na fala daquele personagem, que era o narrador do conto. E aí eu falei, gente, esse cara tá marcado temporalmente. Eu não posso traduzir para uma gíria mexicana contemporânea. Tinha muita gíria. E a gíria, na minha opinião pessoal, assim, eu sei que há muitas divergências nesse ponto, mas a gíria, para mim, tem que ser traduzida para gíria. E aí, então, eu procurei ler o José Agustín, que é um autor mexicano que foi adolescente nos 60, nos 70, e aí eu li, me molhei um pouco, me envolvi nessa linguagem, peguei expressões aí, e aí eu fui tentando usar algumas dessas expressões no conto para que ficasse assim engraçado e que desse para ver que era um cara que não é jovem hoje, mas que ficou com aquelas gírias. Então mas é um território minado, né? Porque você tem que ficar muito atento, e como as línguas são tão próximas, aí parece que se você se descuidar, você escorrega, né? Eu acho que eu já escorreguei muitas vezes, mas muitas. Mas um pouco isso. Não é tanto sobre os sotaques, né? Com sotaques a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente
pode parecer caricato, né? Se a gente é uma coisa politicamente complicada, então você tem que ver se o autor está querendo ser caricato, e aí você tem que reproduzir aquilo, mesmo sendo talvez um ato violento, mas é uma ação deliberada do autor que você tem que reproduzir, ou se não, se ele está querendo mostrar uma fala que talvez é um sotaque, uma forma de falar que talvez ele cresceu com aquilo, que forma parte da história que ele está fazendo com respeito. Então, aí eu sempre prefiro consultar outras pessoas, né? Falar, olha, essa fala teria que parecer assim, não sei, das pessoas que semeiam cana-de-açúcar. Aí, nunca aconteceu comigo, mas estou inventando um exemplo hipotético. Aí teria que procurar alguém que talvez desse uma olhada. Eu gosto de fazer essas coisas, eu aprendo muito. Paula, e ainda no mesmo assunto, eu fiquei pensando na diferença de, talvez ao mesmo tempo, acho que uma coisa que você às vezes faz ao mesmo tempo, está traduzindo um autor clássico, como Machado, por exemplo, e um autor contemporâneo, como Rufato, ou como a Bruna Kallio Otero, né? Então, você está ali com dois momentos, dois modos de escrever muito diferentes. Como é também isso? E, no mesmo sentido, você traduz brasileiros e autores portugueses, né? E, para a gente, é muito diferente. Quando eu vou ler um livro em português de Portugal, não tem nunca gerúndio, é uma linguagem muito... para mim, um pouco dura, se leva um tempinho para se familiarizar com ela. Então, imagino que para traduzir também deva ser uma especificidade que requer algum modo ali de trabalho. Como é fazer isso junto, assim? É que eu faço isso, mas eu não consigo misturar muito. Assim, no mesmo dia eu não consigo traduzir uma coisa. Eu falo que eu sou meio viajante no tempo, né? Aí mas você tem que meio que encarnar aqueles textos, né? Então, por exemplo, assim, eu traduzi as Memórias de um Sargento de Milícias, e aquilo foi complicado porque é linguagem popular do século XIX, não sempre está no dicionário. Você tem que achar aquelas coisas. Bom, obviamente, há muitos estudiosos brasileiros que já anotaram as expressões e tal, mas aí, ok, já entendi o português. Bom, acho que entendi, né? Bom, mas acho que já entendi o português, aí eu preciso encontrar um jeito de falar aquilo em espanhol, e essa parte é, às vezes, mais difícil, mais do que entender o original é aquilo, né? E aí, por exemplo, eu preciso ler muito da época, então, para traduzir as memórias, eu fui ler Os Bandidos del Rio Frio, de Manuel Paino, que é mais ou menos contemporâneo e também faz um exercício de retratar a linguagem oral popular da cidade do México no século XIX. Então, faço isso, e isso consome tempo, porque você tem que ficar imerso naquilo. Então, o que eu faço, não sei, de repente trabalho 2 semanas num texto, depois vou para outro texto mais contemporâneo, e eu vou assim, revezando, e quando posso, não sei, dedico todo um mês, mas às vezes os prazos não deixam, aí tem que revezar mais. E os portugueses, para mim, são muito difíceis, eu realmente só traduzi poucos portugueses, e os que eu traduzi estavam vivos, exceto a Sofia de Mello Breiner Andersen, mas o Tavares, eu traduzi o Tavares, traduzi a Ana Luísa Amaral, que estava viva, e traduzi livros infantis de uma autora muito legal que chama Ana Pessoa, em juvenis, que usa muita gíria também, e eu sempre consultei eles. Eu falei, desculpa, mas eu estou mais acostumada com outra variante do português e tem muita coisa que eu não entendo. Aí eu, por favor, será que isso aqui é isso mesmo? Eu fico muito desconfiada da minha capacidade de traduzir. E aconteceu uma coisa muito engraçada com a Ana Pessoa, que aí também tem a ver com as variantes do português neutro. Ela tem um livro que chama Maria João. É um livro muito legal para adolescentes. E esse livro, eu tinha muita coisa que não entendia, e ela falou, não, mas não se preocupe, porque esse livro já foi publicado no Brasil e tropicalizaram tudo. Aí vou mandar para você. Eu já tinha traduzido, né? Aí eu dei uma olhada na versão brasileira e tinham mudado muita coisa. Nem sempre eu concordava com as formas em que eles tinham modificado aquilo, mas ajudou muito também. E foi um argumento para eu poder usar o meu espanhol mexicano com os editores, porque eles falavam, nossa, mas aqui você colocou tido e chale, e essas coisas
não funcionam muito no resto da América. E eu falei, mas olha o que aconteceu com o original. Aí eu mostrei o exemplo de um parágrafo, assim, daquele do Tito Italia. Aqui diz fixe, ou fixe, não sei como dizem os portugueses. Fixe, né? Quando uma coisa é legal, é fish. Aqui diz fish, isso é fish, é legal. E aqui diz assim, legal, né? E eu coloquei Tito, porque... E aí foi interessante, é um dos poucos casos em que eu conheço a recepção da tradução, porque teve um fenômeno booktuber. Então, os adolescentes gostaram muito e fizeram algumas resenhas e comentaram o fato de ter as palavras na variante, e elas gostavam. Inclusive, teve uma resenha de uma colombiana que falou, tem muitas palavras que vêm do México, mas a gente vê muito a televisão mexicana, então também a gente conhece, e não teve muito problema com isso aí. Então, foi ótimo, porque eu acho que também para as editoras não ficarem exigindo sempre espanhol neutro, esse tipo de experiências são boas, porque a gente consegue se comunicar, apesar da breve estranheza que pode ter, de repente, quando encontra... Eu gosto dessa abertura dos leitores. Bom, esse é um exemplo do Rufato, que é um conto que chama El Gordo, que faz parte o Gordo, que faz parte de Flores Artificiais, e esse tem as intervenções do Pablo Cardelino. Sim, melhor. Tem mistura. Eu paro cuando tem mistura. El viernes, dejando la barra, abrió de par en par la puerta con estruendo y volvió enseguida tocando la campanita, junto con un hombre de alrededor de 1,70 m de estatura, ligeramente gordo, poco menos de 40 años, medio calvo, dientes amarillos por el tabaco. Este es el brasilero, dijo, presentándomelo altivo. Me levanté. Me levanté saludándolo y él, cohibido, explicó. No soy brasilero, solo conozco Brasil. Satisfecho, don Pepe nos dejó solos. Lo invité a sentarse, jaló una silla, quise que me acompañara con una cerveza. Ese día ya no iba a trabajar, pero él se negó, aclarando que no tomaba bebidas alcohólicas. Y le pidió a Claudia una botella de pomelo, un refresco local. ¿Con que conoce Brasil?, pregunté para abrir la conversación, y él, retraído, contestó. Sí, una vez fui en ómnibus hasta San Pablo. Ya hace como 5 años. São Paulo. Yo vivo en Río de Janeiro. ¿No ha pensado en visitar Río? Contrariado, afirmó, los ojos bajos. No, fue un viaje de turismo. No fue un viaje de turismo. Isso, aqui tem palavras que eu nunca usaria, né? Que marcam muito a diferença, né? Tipo, jalar. Eu entendo perfeitamente, mas jamais na minha vida eu vou usar, vocês vão ouvir essa palavra saindo da minha boca. Né? Porque tem não, porque não faz parte mesmo do vocabulário em espanhol rioplatense. E tem várias que eu nunca usaria. Por exemplo, eu jamais falaria brasileiro. A gente fala brasileño. Jamais usaria ônibus. A gente conhece, mas a gente usa autobus. Jamais falaria São Paulo. A gente fala São Paulo ou São Paulo, sem o tio. Tem várias coisinhas aí. Então, foi muito divertido de fazer isso. Esse era mais para mostrar, né? É o mesmo exercício, porque a Clarice tem esse conto que chama Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, alguma coisa assim, que ela imita. Aí é caricato. Mas mesmo assim eu não ousei imitar. E eu falava, o que eu vou fazer? Porque eu tinha que perceber que aquilo não era a variante que ela costuma escrever e que estava entrando num personagem. E aí eu falei, mas é bom, porque a gente tem Espanha, né, que também tem uma relação parecida e tal. E aí eu pedi para uma amiga espanhola, eu falei, olha, esse conto tem que... Eu traduzi para o meu espanhol, mas, por favor, a Inmaculada Pérez Parra, e ela ajudou muito, é uma tradutora espanhola, e ela fez algumas coisas engraçadas, porque nem dava sempre para
aquela palavra que estava marcada, traduzir como uma palavra marcada. Então, às vezes, a gente tinha que, não dava para marcar aqui, mas marcava lá, e acabou sendo outro exercício divertido, que a gente jamais falaria assim no espanhol mexicano, né? Que fala assim, não sei, porque aí é o original, né? Mas lá em cima tá... eu posso ler o espanhol e vocês acompanham no português na tela? Pode ser? Pode ser. Ahí dice, extra, extra la noche, por ejemplo, ahí ya mudé, ¿no? Gritó el vendedor de diarios en la brisa suave de la calle de Riachuelo y algo se erizó presagiado. Aqui é engraçado, porque a Clarice, a própria voz narradora é um pouquinho aportuguesada, não é só quando estamos no pensamento do personagem ou quando ela fala coisas. Então, arrojó el peine en el tocador y cantó absorta, por ejemplo. Arrojó, en fin. ¿Quién ha visto el gorrioncito? Ha pasado por la ventana, ha volado lejos del niño, pero colérica se cerró dura como un abanico. Se acostó, se abanicaba impaciente con un diario que crujía en la habitación. Cogió el pañuelo, a gente no fala cogió. Cogía el pañuelo, lo olía apretando el bordado áspero con los dedos enrojecidos. Luego se puso otra vez a abanicarse, casi sonriendo. ¡Ay, ay!, suspiró entre risas. Se figuró su sonrisa clara de muchacha todavía joven y sonrió más, cerrando los ojos, abanicándose más hondamente. ¡Ay, ay!, que venía de la calle como una mariposa. No sé, mas essa construção que venía de... Ai, que os espanhóis falam muito assim, né? Que te digo, que não sei o que, e introduzem com que, né? Então, bom, foi assim... Passal. Não sei, vamos usar o Machado? Sim, você acha que já está. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Fique à vontade. Sempre tem pergunta, gente. Enquanto eles vão pensando, eu posso fazer mais uma? Eu tinha uma pergunta que é uma curiosidade que tem surgido nos últimos tempos também nas nossas conversas, que é a diferença de traduzir prosa e poesia, né? Que eu acho que é uma coisa bastante diferente. Tem muita coisa em jogo na tradução da poesia. Queria que você falasse um pouquinho, porque você também fica variando entre as duas, né? Você é poeta. Nós também queríamos escolher, ainda não foi escolhido, podemos escolher agora um poema. Não, mas primeiro responde essa, depois a gente apresenta o livro e tal. E vocês vão pensando na pergunta. Para mim é difícil marcar uma linha assim divisão entre poesia e ficção, porque tem textos de ficção que são muito, muito poéticos. Por exemplo, para mim, o exercício que o Rufato faz, o exercício que a Clarice faz às vezes, o exercício que a Hilda Ilst, que eu fiquei traduzindo a Hilda esses dias e foi uma das melhores experiências tradutoras da minha existência, assim, o que eu mais curti. É um exercício poético, mesmo quando a Hilda está escrevendo prosa, né? Então, para mim, fica... Assim, eu falo que tem textos poéticos e também tem poesia que é muito fácil traduzir, que não tem, assim, uns requisitos formais que exijam que você faça muito malabar aí para a coisa ficar boa. Então, não existe muito uma divisão entre os gêneros, assim, tem textos que exigem mais. E, para mim, os textos mais exigentes são os mais deliciosos, né? Porque quando a coisa fica difícil, você tem que usar criatividade, você tem que pensar, você tem que... E aí que fica bom. Quando a coisa é plana, você traduz e tal, mas não tem que ficar pensando na língua, na recriação propriamente da coisa. Então, não sei. É uma resposta meio boba, mas... Ali é quando fica bom e quando dá medo, né? Porque acho que também esse outro... Sim, não, e o desafio, né? Porque quando aparece essa diversão de você ter que resolver, aparece também o medo, porque, querendo ou não, parece que também a tradução tem uma suspeita de que você tem que acertar. Mesmo que a gente saiba que isso... São escolhas, mas dá um medo de, será que eu fiz certo? Eu penso muito nisso. Não, claro que eu tenho, mas eu acho que a tradução é assim uma mistura incrível entre medo, que a gente nunca perde, e uma espécie de híbris, né? De, mas vai...
Preciso tentar. Preciso tentar. Se eu não tentar, não vai acontecer. Então, é uma mistura entre ousar e ficar com medo o tempo inteiro. Porque se você não tem medo, você erra. Eu acho que o medo é necessário. É uma coisa que tem que ficar assim, sempre com a gente. Bom, o livro da Paula. Eu sou uma entusiasta do livro da Paula. Eu tenho feito uma campanha imensa para que ele seja publicado no Brasil, porque é um livro que tem um pé no Brasil, como a Paula. Né? Enfim, que traz um pouco da história familiar. A gente tem uns personagens que estão muito fortes no livro. Há uma notinha no começo que fala que o livro, de certa maneira, também foi desentranhado das cartas do pai. Então, ele tem uma trajetória que está também no Brasil e ele não está traduzindo do Brasil ainda. Ele acabou de ganhar um prêmio de tradução nos Estados Unidos e eu não vou saber o nome do tradutor, o que é gravíssimo. Você fala, enfim. Enfim, é um livro de 2012 que está circulando pelo mundo muito bem. É um livro lindíssimo. A gente quer que você leia um poema, que a Luciana leia, enfim, como vocês quiserem. Obrigada. E daí é da fada madrinha do meu livrinho aqui. É um livrinho antigo que eu escrevi em 2012 e que ele é baseado na história de exílios da minha família, porque não só meu pai foi exiliado, mas também o meu avô e a minha avó fugiram do governo Vargas porque eram comunistas e foram para a Bolívia. Ficaram muito tempo na Bolívia até que conseguiram voltar. Então, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi que eu consegui... A minha família deu para mim um pacote de cartas do meu avô, que eram cartas incríveis que ele escreveu desde o exílio, nos anos 30, e de quando ele era motorista de caminhão nos Andes, e ele descrevia as paisagens dos Andes. Então, bom, aí também em algumas entrevistas que eu achei sobre a história, o meu avô foi um dos líderes da batalha da Praça da Sé contra os fascistas, contra os integralistas brasileiros. E ele fala num trechinho de uma entrevista que a minha avó levou as armas, porque ela era operária numa fábrica de fósforos. Aí elas, não sei, é a única coisa que ele fala. Aí eu fiquei imaginando a minha avó sendo operária na fábrica de fósforos e escrevi um poema. En memoria de Ana Stefania Lauf, Fosforera. La palabra alegría no dice salto al centro del charco, sol abierto, no dice inmersión matutina en tu iris, flores de jacaranda arriba y abajo, no dice mira, ahí está el mar, no hunde los pies en la arena cada tanto, no sabe el primer sorbo del café de cada día. La palabra dolor tendría que prohibirse. Quien escribe dolor se obliga a aclarar dónde y cuándo y por qué, y si irradia, punza, corta, hiede o raspa por adentro o por afuera, o ambas, o si desemboca, por ejemplo, en unas ganas locas de romperse todo contra un muro, o en discreta náusea, o en el absoluto pasmo del reptil que siente el gato. De lo contrario, es caligráfico desagüe de la culpa, fácil justificación del verso. En cambio, la palabra cerillo algo tiene de breve y fricativa. 2 o 3 dedos que se unen. La palabra fósforo algo dice de incendio pequeñito, pero ninguna de las dos explica verbigratia que, in principio, creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis. Dixitque Deus. Produtos tradicionais da companhia Fiat Lux, de fósforos de segurança. Há mais de 20 anos fabricando e distribuindo fósforos em todo o Brasil. Dixit quoque Deus. Por la niña, la mitad. Salario del menor, menor salario. Y en una de esas, si persevera y paga un cursito de 2 años, se convierte en aprendiz de fosforera. No cualquiera. Dixit Duero. Marca olho, pinheiro e beija-flor. Refratários à umidade do nosso clima traiçoeiro. Tumait, además no habla portugués, y el país del que viene, quién sabe si existió alguna vez. Dixit quoque, confie na mais alta qualidade da indústria sueca. Adque dixit, fosfonecrosis, tonterías, antimonio, clorato de potasio y alotropías rubicundas del elemento más fundamental. Su hija solo va a moler un poco de cristal.
Aí tem palitos de embaúba, vários portes, caixinhas com belos desenhos colecionáveis. Dixit Duero, de 8 a 6, que traiga sua comida ou dinheiro. Dixit Deus, Fiat Lux. Pensando sempre nas nossas meigas e faceiras, donas de casa brasileiras. Obrigado. Paula, eu queria perguntar para você sobre o teu processo de tradução do Machado, né? Eu também já traduzi o século XIX, só que no oposto, né, do espanhol para o português brasileiro. E eu queria ver como que você trabalha com questões aí relativas não só à cultura, mas também à própria estrutura política, a estrutura social, a oitocentista, né, aqui no Brasil, como que essa estrutura é problematizada pelo Machado e como que você acaba traduzindo toda essa estrutura social, política e cultural, né, para o México. Porque, claro, tem semelhanças também, né, pensando no Brasil e no México oitocentista, mas também tem diversas diferenças aí do contexto político e histórico, né? Então, como que você trabalha com isso e como que você solucionou problemas nesse sentido no teu processo de tradução? Essa é uma grande questão. Bom, tem as questões do léxico mesmo, assim, sobretudo, uma das questões mais problemáticas para mim foi o léxico que está associado à escravidão. Porque a história da escravidão no México e no resto da América Latina foi diferente, né? A abolição foi antes. E aí, por exemplo, existia, por exemplo, o caso da palavra moleque, né? Que no Machado de Assis refere-se especificamente ao menino escravizado. Existia no México, obviamente que existia, mas deixou de ser usada muito antes. Assim, a gente ainda usa no Brasil, né, com outro sentido, mas no México existiu, só que esse léxico africano foi um pouco mais apagado, porque deixou de usar. Então, já implica uma assincronia utilizar o termo moleque, porque não é uma coisa que se usasse no século XIX, mas eu insisto em usar e apontar que é uma palavra que existiu no México, que existiu no Brasil, que o uso no Brasil se prolongou. Então, para traduzir as questões mais políticas e históricas do Machado, eu me apoio muito nos paratextos, porque eu acho que é muito importante politicamente explicar o contexto em que o Machado estava existindo e escrevendo, e o Machado, um dos principais recursos dele é a ironia, né? E a ironia não pode se entender sem um contexto, porque a gente precisa do contexto para decifrar aquela figura. E então, com o Machado, uma das coisas interessantes que aconteceram no México foi que várias crônicas dele foram traduzidas da série dos Bons Dias, né? Que são crônicas bem fortes, que ele escreveu nos dias em que a abolição estava ocorrendo, e que são muito duras, muito paródicas, inclusive. E foram traduzidas no México sem nenhum paratexto. Então, quando eu estava traduzindo Machado, um amigo chegou e falou para mim: por que você está traduzindo esse cara que era tão horrível? As coisas que ele fala eram horrorosas, ele era um escravocrata, racista horroroso. Falei: nossa, por que você está falando isso para mim? Aí ele falou: não, eu li aquelas crônicas e, Nora, nossa, era isso mesmo. Eu falei: não, de jeito nenhum. Então, é muito problemático publicar o Machado sem contextualizar. E no caso do Machado eu resolvo desse jeito, e mesmo não existindo equivalentes, eu deixo do jeito que a coisa existia no Brasil, a instituição, o nome a expressão associada à escravidão, eu deixo o senhor, deixo o iaiá, deixo o nhonhô, deixo tudo isso e coloco uma nota de rodapé. Foi o jeito que eu achei. Os próprios brasileiros, para entender Machado, sem os paratextos, pode ler, claro, mas vai ficar faltando. Paula, muito bonito você lendo sua poesia e costurando a língua espanhola com a língua portuguesa. Eu queria saber o que tem da tradutora no seu fazer poético, como é que essas duas práticas se comunicam. Obrigada.
Não, obrigada a você. Na verdade, eu escrevo pouco. E tudo que eu escrevo, acho que tem a ver com esse processo de tradução. Porque, para mim, por exemplo, tradução é pesquisa, né? Então, a escrita também é um pouco pesquisa. Esse livro está baseado em histórias. Assim, claro que tem muita recriação, mas é baseado em fatos reais da história do Brasil, em entrevistas, em textos. Quando eu pego outros projetos, eu também fico pesquisando em volta desses temas. E tem várias coisas que me interessam da linguagem propriamente, por exemplo, justamente, né, essa questão de traduzir o século XIX, você percebe que as palavras têm uma história. A palavra mulher que não significa a mesma coisa agora do que significou antes. E essa dimensão histórica da linguagem, para mim, é uma lição muito poética, porque a gente pode pensar nos significados no exercício da escrita, né? E como eles foram mudando e tal. E mais ou menos vai por aí. E eu acho que eu não escreveria se eu não fosse tradutora, eu acho. Assim, para mim, eu acho que é assim. Bom, então eu acho que a gente continua a conversa agora ali fora, né? Tomando um vinho. Desculpa, mas tem a ver com isso também, que como a gente fica saindo do contexto, do léxico que a gente conhece, porque quando você escreve, você pode ficar naquilo que você conhece, né? E não sair mais, ficar naquela coisa. Mas quando você traduz, você tem que conhecer umas coisas muito esquisitas, assim, tecnicismos e tal. E essas coisas de ampliar o vocabulário servem muito para escrever. Então, por exemplo, prometo que com isso eu encerro, mas é uma coisa engraçada, que eu estava traduzindo uma bula de um remédio para as pessoas que estavam constipadas. E aí era assim, foi incrível, foi uma grande lição poética, porque tinha um nome para cada tipo de cocô. De cada tipo de cocô tem um nome específico, são os nomes muito estranhos, mais engraçados. E eu falei, nossa, tá aí uma lição poética. A linguagem tem palavras para tudo. Por que a gente fica nos abstratos, né? Na árvore se pode falar que tipo, não sei que tipo de árvore, abricó de macaco, ou fresno, sei lá, qualquer coisa. Tem muito, é riquíssimo. Então, para mim isso também é uma questão, assim, um eixo poético. E depois encontrei todas essas formas de cocô num poema do Gerardo Denis, que é um grande poeta mexicano, que se não conhecem, procurem. É muito difícil de se ler, mas tinha um poema onde ele pensava como seria o cocô dos seres mitológicos. E ele falava, o Minotauro faria... Eu não lembro das palavras dos cocôs, mas será que o cocô do Minotauro era desse tipo ou desse outro tipo? Então é fantástico. Poderia fazer uma pergunta? Desculpa atrasar a conversa na varanda, mas é que eu ouvi o seu poema, Paula, essa coisa das diferentes vozes que aparecem, né? Eu fiquei lembrando muito do útero também do punho. Oi, tá ligado? Eu fiquei lembrando muito do Útero, né, que é um livro que você também traduziu, e eu queria te ouvir um pouco assim sobre como foi esse processo de tradução, desde como ele chegou até você, né, se foi uma encomenda ou não, e como foi esse processo do ponto de vista da tradutora e da leitora, escritora, né? Como é que isso atravessou você? Assim? Útero foi um dos poucos projetos que eu fiz por decisão própria, não foi encomenda, não. Eu fiquei batendo as portas também e demorei para achar um espaço no México, tanto que não saiu numa editora normal, comercial, saiu nesse projeto mais militante. E antes de sair aí, já saiu na Espanha, com Aníbal, que sempre está aberto para projetos de poesia brasileira. E foi bem mais fácil encaixar na Espanha. E eu fiquei um pouco frustrada da Angélica não ter encontrado, assim, de eu não ter encontrado um espaço para a Angélica na minha variante linguística inicialmente, que eu achava muito importante, mas de todo jeito o texto foi encontrando o caminho e agora, não sei, outro dia encontrei uma menina no México com uma frase assim, um útero é do tamanho de um punho tatuada e um coraçãozinho, um úterozinho assim do lado. Então, eu acho que os textos vão encontrando seus próprios caminhos assim e nossa, eu gosto muito da Angélica e foi muito legal traduzir, muito divertido também traduzir esse livro, muito, muito. Bom, então vamos para a varanda. Muito obrigada, Renato, pelo convite e por tudo. Obrigada a vocês.